Sueli, como que é o nome dela? Eliana. Ela não pôde estar aqui por causa do filho, não é? E eu vou ministrar nessa noite uma palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, 1 Samuel. Glória a Deus. Mês de novembro, mês profético, quarta-feira profética. Eu quero que essa palavra nessa noite seja uma palavra profética para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu sei que você veio nessa noite para ouvir a palavra do Senhor e para junto conosco orar, amém? Hoje é o último culto de novembro, de quarta-feira, e eu creio que Deus ele pode realizar algo nas nossas vidas, amém? Nós vamos entrar no mês de dezembro agora, que na realidade é a véspera de um novo ano para nós, no calendário gregoriano, é um novo ano, não é? Que se inicia em janeiro. Então nós estamos em dezembro refletindo, porque o dezembro é mês de balanço, é mês de fazer balanço, é mês de fazer uma reflexão de tudo aquilo que nós queríamos viver em janeiro, de propósito. Você fez muitos propósitos para estar vivendo esse ano. Então, mês de dezembro é o mês onde nós fazemos um balanço, onde nós estamos revendo como foi a nossa vida nesse ano de 2021. Eu sei que Deus tem dado graça e força para nós estarmos aqui, para juntos terminarmos esse ano. O ano não terminou, eu não sei quais foram os objetivos da sua vida ainda não alcançados. Deus é poderoso para fazer muito mais do que você pensa ou imagina em apenas um mês, se você crer, amém? 1 Samuel, capítulo 1, verso 10, nós vamos, 1 Samuel, capítulo 1, verso 10. Diz assim: certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas se lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Nessa noite, o Senhor quer ministrar o nosso coração. Eu sei que falta muita coisa na nossa vida. Se você for dizer algo, pastor, eu tenho muita coisa de Deus, mas também me falta muita coisa. O que nos motiva a caminhar é por aquilo que Ele já realizou na nossa vida, e aquilo que falta é apenas um complemento para a nossa vida. É apenas um complemento. Deus já revelou a sua grandeza em nós, e por nós Deus já fez proezas. Só que existe coisa na nossa vida que Deus não fez, e nessa noite o Senhor quer nos ensinar alguns passos importantes para nós não desistir daquilo que nos falta. Nós não podemos desistir daquilo que ainda nos falta. Amém? Então, grave na mente assim, ó: Deus vai me ensinar nessa noite o que eu tenho que fazer para não desistir daquilo que ainda me falta. Amém? Sente, por favor, irmãos. A Bíblia ela é maravilhosa porque ela mostra para nós, ela revela para nós feitos de Deus. Quando a gente olha para o livro de Atos dos Apóstolos, a gente vê que Deus, até porque Atos dos Apóstolos fica um pouco vago, se nós pensarmos apenas que foram os apóstolos quem fizeram tais sinais. Mas quando nós olhamos para os feitos do Espírito Santo na vida dos apóstolos, nós começamos a enxergar Deus nos feitos, em todas as coisas que os apóstolos fizeram.
Quando nós olhamos na Bíblia, nós temos histórias que até mesmo parece utopia para nós. Parece que coisas que foram vividas lá atrás, que parece utopia. Como o relógio de Acais retroceder 1 grau. Como um pó do céu cair. E o povo de madrugada pegar aquele pó e fazer comida, pão, bolo. Um homem de idade olhar para o céu e falar assim: Deus, não temos água. E ele ouvia a voz de Deus dizendo assim: toca na rocha. Ele vai lá com um cajado de madeira, toca na rocha e começa a fluir água. Irmão, essas coisas parece que é utopia para nós. Parece que são coisas surreais para nós. Quando nós olhamos para a Bíblia, irmãos, somente aqueles que têm fé para crer que eles viveram aquilo. Quanto mais nós termos fé para viver aquilo que eles viveram lá atrás. A Bíblia é um manual de feitos de Deus, das grandezas que Deus operou na vida de pessoas comuns, como nós. Tiago, o meu irmão de Jesus, ele vai dizer assim, acerca de Elias. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas ele orou e fogo do céu caiu. Olha, primeiro ele vai dizer, um homem que é humano que foi humano como nós, tinha os mesmos desejos e paixões como uma semente humana como nós, mas que viu a grandeza desse Deus revelada através de uma oração. Então, as coisas e os feitos de Deus que estão na Bíblia, elas estão aqui para, como um manual, nos ensinar princípios. Nos ensinar princípios. O que seria de nós, se não tivéssemos algumas revelações da Bíblia acerca desse Deus para nós? Se eu perguntar aqui, qual foi a experiência que te chamou e te atraiu para o reino, que te chamou e te atraiu para Deus? Foi um sinal. Eu gosto disso, irmão. Eu gosto de observar uns detalhes. Olha só, Moisés, ele era catedrado em vários idiomas. Falava vários idiomas. Moisés, ele foi treinado para ser o futuro faraó da maior nação que houve na terra, o Egito. Um homem muito influente. Mas quando Deus quis falar com ele, depois de quase 80 anos de idade, ele estava cuidando das ovelhas que nem dele era do seu sogro, depois de perder tudo na vida. Aí que eu gosto de aplicar meu coração. Não é porque uma vez nós perdemos tudo na vida que o final da história vai ser na perca. Porque Deus pode reverter situações. Eu tenho que apenas estar atento àquilo que Deus quer mostrar para mim, que Deus quer revelar para mim. Moisés estava cuidando das ovelhas de seu sogro, até que de repente ele olha para um arbusto, aquele arbusto queimava, mas não se consumia. Olha só, ele começou a prestar atenção e aquele negócio começou a chamar atenção. Por quê? Porque ele começou a observar que aquilo ali não virava carvão, não virava cinza. E o que atraiu ele até Deus foi algo sobrenatural. Por isso nós não podemos limitar Deus nesse mundo físico. Deus não cabe nesse mundo físico. Deus é além deste mundo físico. Deus é além do nosso mundo. Aleluia. Deus é além. E o que comumente nós chegamos a algumas conclusões é que Deus se limita àquilo que nós pensamos. Deus não cabe numa caixinha de sapato. Deus não cabe no intelecto da mente humana. Deus não cabe. Deus vai além daquilo que eu imagino e penso. Então Moisés, olhando aquele negócio, ele disse assim: eu já vi arbusto queimar e virar cinza, mas esse arbusto faz tempo que está queimando e não se consome. O que é que está acontecendo? Olha só, irmão, ele se aproxima. Quando ele se aproxima, ele ouve uma voz.
que nunca tinham ouvido. Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque essa terra que tu estás é uma terra santa. Senhor, mas toda vez eu venho aqui, essa voz me diz aqui, eu venho aqui direto, todos os dias praticamente, eu venho aqui, isso aqui é um lugar costumeiro. Talvez Deus podia dizer a ele assim: irmão, todo dia você está no mesmo lugar, e é a mesma coisa, só que quando eu estou naquele lugar, é diferente. Aleluia. Sabe o que Deus quer dizer? Deus quer dizer assim, que você pode estar no mesmo ambiente todo dia, mas o dia que Deus estiver ali, falar com você, mostrar algo para você, revelar para você, aquele lugar deixa de ser um lugar comum, para ser um lugar profético na vida. Então o que me atrai a Deus são as coisas sobrenaturais. O que me atrai são coisas que eu não conheço. O que me atrai a Deus são coisas que minha mente não consegue raciocinar. E é isso que aconteceu conosco. Nós estávamos vivendo num buraco, num dilema. Mas veio Deus um dia e se revelou para nós e nos atraiu para aquele lugar de uma forma diferente, falou conosco, orientou, deu destino, deu direção para nós. Esse é o nosso Deus, é o Deus que dá direção ao homem. Porque Ele revela coisas, Ele revela algo. E nós precisamos de estar atento àquilo que Deus quer mostrar para nós, revelar para nós. Porque nem tudo aquilo que me falta, e que é isso que eu quero pautar, nem tudo aquilo que me falta é ausência de Deus. Porque muitas pessoas podem dizer assim: está faltando alguma coisa. E será que essa pessoa é de Deus? Essa pessoa... Irmãos, nem tudo aquilo que nos falta, nós precisamos buscar o entendimento do Senhor. Nem tudo aquilo que nos falta é ausência de Deus. E nem tudo aquilo que eu tenho em abundância é presença de Deus. Amém? Então, Deus, Ele não age como nós pensamos. Deus age diferente. Tem coisas que Deus permite acontecer na nossa vida, em que Ele tem um propósito para ser revelado lá na frente. Sabe quem disse isso? Jesus. Jesus pega uma bacia, os discípulos olhando, Jesus pega uma bacia, senta no chão e diz assim: todo mundo tira a sandália. Venha um após o outro que eu vou lavar os pés de todos que estão aqui. Aí vem, lava um, lava outro, lava outro, lava outro. Pedro falou assim: não, Senhor, meus pés o Senhor não vai lavar de maneira nenhuma. Ele diz assim: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Então, Senhor, não lava só os pés não, lava a cabeça, lava o corpo, lava tudo. Aí Jesus vai dizer o quê? Jesus vai falar assim: o que eu faço agora, você não entende, vocês não entendem, mas vocês vão entender depois. E hoje nós entendemos, amém? Acerca da humildade em servir no reino. Então tem coisas na nossa vida que nós não entendemos de imediato. Jó estava passando por um problema que ele não entendia de imediato. A terra não tinha resposta, mas o céu era cúmplice do que estava acontecendo na terra. Aleluia! O nome de Jó era assunto no céu. O nome de Jó era assunto no céu. E Jó pensava que estava apenas no mundo físico. Os amigos pensavam que estava somente no mundo físico. Os empregados que tinha pensavam que estavam no mundo físico. Mas o nome de Jó já estava sendo tocado no céu, falado no céu, proclamado no céu, anunciado no céu. O que ele estava vivendo na terra já tinha cúmplice do céu. Então existem coisas que nós não entendemos o porquê que nós passamos. Nós não entendemos o significado da dor. É por isso que a dor nos ensina. Os momentos da dor nos ensina. E nós precisamos estar atentos àquilo que a dor está sinalizando a nós, que a perca está sinalizando a nós. E nós precisamos estar atentos, porque nem tudo aquilo que me falta é ausência de Deus. Grave isso. Nem tudo aquilo que nos falta é ausência de Deus. Então, se existe algo na nossa vida que está acontecendo, é porque Deus tem um propósito. Então, a Bíblia mostra para nós que nesse período era um período negro, terrível, até porque o livro de Samuel é um divisor de águas, antes e depois de Samuel. Nós temos o livro de Samuel como aquilo que mostra para nós um norte, uma direção, do que não fazer e do que fazer. O que não, como não proceder e como proceder. O livro de Samuel mostra para nós que é um divisor de águas em todas as esferas que Deus tinha na terra.
como juiz, como sacerdote, como profeta, servir ao Senhor. Então a Bíblia diz que naquele tempo o sacerdote estava cego. Naquele tempo não se julgava as causas. E naquele tempo havia perca terrível de identidade. Então a Bíblia mostra para nós que os céus se fecharam. Só que os céus se fecharam por causa de um propósito. Então Samuel é um divisor de águas. O céu fechado e o céu aberto. Quando o céu se fecha e quando o céu se abre. Então o símbolo do céu fechado era o ventre de uma mulher. O ventre de uma mulher era o símbolo do céu aberto e do céu fechado. O ventre de Ana era o símbolo do céu fechado. Quando não havia em Israel um sacerdote, um juiz e um profeta, os céus se fecharam. Não tinha sacrifício para Deus, não tinha voz de Deus e não tinha julgamento de coisas justas. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que Ana, ela foi um exemplo para nós, no entanto que foi Samuel, seu filho, quem escreveu acerca da história da sua mãe. Olha que coisa linda. Samuel registra quem foi a sua mãe, não só para ele, mas para toda uma nação. Aleluia, glória a Deus. Então quando nós olhamos para esse texto, nós temos um momento de caos, de perca. Então o Senhor nos ensina que o ventre de uma mulher estava fechado, porque o texto que nós lemos mostra para nós que o ventre estava fechado de uma mulher, como símbolo de que o céu estava fechado. O céu fechado, a perca para os inimigos. O céu fechado, não há prosperidade. O céu fechado, então nesse texto, dentro desse contexto, mostra para nós que o que eles estavam vivendo era um período terrível. E alguém estava sofrendo por causa de uma necessidade. Então nessa noite o Senhor vai mostrar para nós o que nós devemos fazer quando não entendemos qual é a fonte da nossa falta. Tem pessoas que estão dizendo assim: ah pastor, eu estou em falta porque eu estou em pecado. Ah pastor, eu estou em falta porque eu não sou dizimista. Ah pastor, minha vida está assim porque eu não oro. Ah pastor, minha vida está assim porque... Irmãos, tem pessoas que são tão justas, tão sensíveis à voz de Deus, e na vida desta pessoa também ele está passando por necessidade. Pode ser que não seja uma necessidade financeira, não seja uma necessidade espiritual, mas seja uma necessidade familiar, seja uma necessidade como de uma outra pessoa espiritual. Então, o que mostra para nós é que todos nós temos uma área da vida que está em falta, está em necessidade, está em carência, está faltando algo em nossas vidas. Eu sei que todas as pessoas que estão aqui nessa noite, aqueles que nos veem pela internet, em uma área da sua vida está em falta. E você tem buscado, você tem clamado, você tem sido sensível à voz de Deus, mas esta causa parece que não há resposta. Parece que não tem resposta. Então Deus quer nos ensinar alguns princípios para permanecer emocionalmente, espiritualmente, fisicamente equilibrada, para nós vivermos na nossa vida aquilo que Deus quer que nós venhamos viver. Porque antes de Deus entregar para nós aquilo que nos falta, primeiro Ele trata em nós aquilo que nós somos. Antes de Deus entregar para nós aquilo que nos falta, até porque o reino não é movido por necessidade, o reino não é movido pela minha necessidade. Não é porque há lágrima, porque há tristeza, porque há pranto, que eu vou comover Deus. O reino de Deus não é movido pela necessidade. O reino de Deus é movido por causa de propósitos. E nós precisamos entender qual é o propósito da nossa vida. Jesus nos ensina a discernir tempestades na vida. Discernir tempestades é muito necessário. Certa feita Jesus estava numa beira de praia e diz assim: vamos para o outro lado do lago. E a Bíblia diz que Jesus vai junto no barco, e Jesus está ali no barco, e de repente começa o vento soprar, o mar ficar revolto, quase a pique, e Jesus ser despertado de um sono, diz assim: aquieta-te mar, acalma-te vento. Acalmar, haver bonança, e eles pisarem de um lado da praia, um endemoniado, já ser trazido pelos demônios, uma pessoa endemoniada já vinha possessa de demônios, dizendo, os demônios na boca dele: vieste nos atormentar antes do tempo.
Então aquela tempestade que estava sobrevindo a eles, era uma tempestade que o inimigo, Satanás, não queria que Jesus pisasse em Decápolis, para libertar aquele que ele havia aprisionado por muitos anos. Agora tinha uma outra tempestade que Jesus estava dizendo para os discípulos: entre no barco, que agora vocês vão aprender algo comigo. O senhor não vai conosco? Não, eu vou daqui a pouco. Vai vocês primeiro. E a Bíblia diz que Jesus foi orar no monte. A tempestade veio. Jesus, no meio da tempestade, vem andando. E quando Jesus vem andando, ele fala assim: é fantasma. Um fala assim: não, é Jesus. Jesus, é Jesus, é Jesus. Aí Pedro prontamente fala: se é tu mesmo, mestre, manda ir ter contigo por cima das águas. A Bíblia diz: então vem, Pedro. A Bíblia diz que Pedro vai, pisa na água, dá uns passos, de repente o vento sopra, Pedro afunda, Jesus pega Pedro pela mão, coloca de pé. Está de pé, Pedro? Está de pé? Vamos embora. Pedro na mão, ó. Há quem diga que Pedro andou uma vez só. Não, irmão, Pedro andou 2 vezes. Uma pela fé e uma segurando a mão de Jesus. Aí, vai lá em cima do barco. Aí sabe o que é o mais interessante? Que essa tempestade veio para trazer experiência para os discípulos e para Pedro. Porque olha o comentário: Pedro afundou. Talvez Pedro podia falar assim: afundei sim, mas eu fui o único que tive a oportunidade de andar por cima das águas. Aleluia! O que é melhor, irmão? Ir afundar, mas Jesus pegar na mão, ou ficar com o gostinho e ver os outros ver e tendo experiências novas? Amém? Então se lança em nome de Jesus, porque essa tempestade que veio para os discípulos, veio para que Jesus pudesse expressar para eles que nós temos autoridade sobre coisas. Então eu preciso entender e discernir momentos na minha vida. Existem momentos em que nós estamos frágeis e nós estamos precisando apenas do consolo e do socorro de Deus. Só que existem momentos da nossa vida que temos que tomar posição de autoridade e aprender no meio da tempestade. Então discernir, a Bíblia é muito enfática em mostrar para nós muitas coisas, inclusive como lidar, como passar, como sobreviver em momentos específicos na vida. E que é isso que nós precisamos. Eu sei que caminhar com Deus não tem uma régua de parâmetro, de medida, porque a multiforme graça de Deus se revela em nós de forma diferenciada, cada um com as suas experiências, porém todos com a vara de medir da Bíblia. As experiências que nós temos, muitas delas se fazem necessário olhar para a palavra de Deus. Então, nesse texto a Bíblia mostra para nós como é que nós vamos nos comportar em meio às nossas necessidades, que muitas vezes aquela falta não será suprida de imediato, ela vai provocar em nós algumas coisas. E nós precisamos estar hábeis de forma a nos comportar como o céu quer que nós venhamos nos comportar. Outras pessoas que por não entender o trabalhar de Deus, porque não tem a mente de Cristo, porque irmão, isso que é maravilhoso, é entender que a mente de Cristo revela para mim a forma com que Deus trabalha. O mundo não tem o Espírito Santo, mas nós temos o Espírito Santo que penetra as profundezas de Deus e conhece os mistérios de Deus. E ao conhecer os mistérios de Deus, coisas que é oculta ao nosso entendimento, nós conseguimos suportar, como Ana. Então a Bíblia começa a mostrar para nós algumas coisas interessantes. Eu quero listar pelo menos 5 coisas interessantes sobre a necessidade e a falta de Ana, que pode fazer muita relação com a nossa vida. E como Ana conseguiu transformar a sua necessidade em ganho. E revelar para nós qual é o caminho a ser percorrido. Qual é o caminho a ser trilhado. E permanecer na fé, na mesma disposição, até que o nome do Senhor seja glorificado. Até que as pessoas vejam a glória do Senhor em nós. Amém? Porque muitas pessoas, como o salmista diz, muitas pessoas olham para você e falam assim: aonde está o seu Deus? Não é? Aonde está o seu Deus? No momento da dificuldade. Mas quando Deus é revelado na sua vida, através daquilo que te falta, as pessoas dizem: realmente só pode ser Deus. Amém? Então vamos lá. A primeira coisa que eu aprendo com Ana, para não desistir daquilo que me falta, eu tenho que aprender a suportar o tempo da adversidade. E saber que aquele momento, que aquele algo que está me faltando, pode ser um tratado do céu. Você acredita nisso? Olha o que diz o texto para nós no verso 6. 1 Samuel capítulo 1, verso 6.
Olha o texto como diz. Olha, é forte, irmão. É forte demais isso aqui. Diz assim: e a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer. Por quê? Porque Ana não podia gerar filhos para Eucana. E Penina tinha muitos filhos, só que Penina era a escrava, a serva, e Ana era a mulher de Eucana. Olha só, então há uma tradição da época, eles se apropriavam de uma outra mulher para dar sequência à genealogia, quando se tinha uma mulher verdadeira que era estéril. Então lá naquela época, nós olhamos segundo a visão daquela época. Agora olha só que triste, na mesma casa morava a patroa e a serva. A serva tinha filhos e ela não tinha filhos. Para piorar a situação, a serva pegava todo dia a criança no colo e ia na nenê, ó, tá entendendo? Não é? Talvez a outra lá grávida com o barrigão fala assim: Ana, por favor, estou com vontade de comer tal coisa. Está aqui o texto, irmão, olha só. E a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer. Imagina, irmão, que situação terrível. Além dela ser afrontada pela mulher que era escrava, ainda ela tinha que passar por situação que ela não deveria passar. E ela ficava irritada, irmão. Ó, e a mulher fazia de tudo para irritar Ana. Olha só, mas sabe o que é mais interessante? Agora presta atenção que aqui está o segredo. Olha só. Porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Quem tinha cerrado a madre de Ana? Quem tinha cerrado a madre de Ana? O diabo ou não? Foi o diabo que cerrou a madre de Ana? Quem cerrou a madre de Ana? O Senhor. O Senhor cerrou a madre de Ana. Olha só, irmãos, quantas vezes nós nos deparamos diariamente dizendo assim: o diabo fechou a porta, sai capeta. Não, que lá, pastor, é o diabo, pastor, é o diabo, pastor. Temos que ter discernimento das coisas. Por quê? Porque Ana mostra para nós que havia um decreto no céu: o ventre de Ana não vai fecundar nenhum óvulo. Nenhum. Está cerrado o ventre de Ana. Por quê? Porque o Senhor havia cerrado o ventre de Ana. Então o que eu aprendo? Eu aprendo que para que eu não desista daquilo que me falta, eu tenho que saber lidar com as adversidades que a vida me apresenta. Eu preciso saber lidar com as adversidades com que a vida me apresenta naquilo que me falta. Você já percebeu ou já ouviu história de pessoas que tinham visão, pessoas que tinham uma visão perfeita e devido a uma doença que foi acometida, aquela doença lhe tirou a visão e aquela pessoa começou a perder a visão e ficar cego. É diferente de alguém que nasce cego. Aquela pessoa tinha visão e ela começa a perder a vista e ela fica sem visão, fica cega completamente. Agora só que interessante, o organismo da pessoa automaticamente ele passa a se adaptar àquela necessidade, àquela falta. Nós temos no nosso organismo a capacidade de se adaptar em determinadas ocasiões. O nosso organismo tem essa capacidade. Ele se autodomina para enfrentar as percas. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo que nós precisamos entender que muitas adversidades não é um inferno, não é pecado, não é culpa. Pode ser que muitas vezes a minha necessidade, aquilo que me falta, é uma ordenança do céu. É uma ordenança do céu. Aquilo que estava faltando para Ana era uma ordenança do céu. Deus havia dito: não vai fecundar. E para piorar a situação, vai ter uma lá na casa para deixar ela doidinha todo dia, enraivecida todo dia. Ó, imagina, irmão, além de te faltar algo, tem alguém
que lhe tira a paciência. É terrível demais, não é? Então olha só, Deus estava neste momento tratando com Ana, como Ana se comportaria, porque é muito simples nós vermos a nossa necessidade. Você quer ver? Numa necessidade sua, tem alguém que te persegue, critica, fala mal de você, quer o seu mal, procede de forma ímpia contra a sua vida. Aí você fala assim: Pai, dá só um dia, Senhor, da sua glória revelada na minha vida, para entupir aquela pessoa. Senhor, deixa, um dia pelo menos, só para aquela pessoa ver que o Senhor é comigo, Senhor. Não tem até uma canção, aqueles que te viram na prova, que te viram sofrendo, te viram na dor, mas vai te ver no palco. Irmão, isso aí não tem nada de Bíblia. Sabe o que Deus estava querendo ensinar a Ana? Porque existe, irmão, olha só, existe momentos da nossa vida em que nós somos perseguidos, como foi Davi. Davi foi perseguido por Saul por aproximadamente 13 anos. Davi foi perseguido todo dia. Uma certa feita, Davi teve que se fingir de louco para que Saul não o matasse. Os inimigos, os filisteus não o matassem. Agora olha só, quando passa o processo de transição para o trono, da necessidade para o trono, eu acho lindo isso, irmão. Davi teve duas transições. Primeiro, transição do pasto para a unção. E depois a transição da unção para o trono. É isso que acontece conosco. Deus foi lá no pasto do mundo e nos tirou de lá. O Senhor nos tirou do pasto do mundo e nos trouxe para a unção. Fomos ungidos pelo Santo de Deus. Nos separou, nos limpou, nos purificou, nos perdoou, nos lavou com a unção do Cristo e nos deu o Espírito Santo. Aleluia! Agora olha só, até o trono da exaltação tem um tempo de preparação. Sabe para quê? Para que quando nós venhamos assumir o trono, a gente vai estar andando no palácio, no trono da vitória, no trono da conquista, no trono daquilo que Deus fez na nossa vida. E você está andando e pensando assim: será que tem ainda alguém da casa de Saul para que eu possa honrar? Aleluia. Irmão, o momento da dor, da perseguição é terrível. Porque nós como humanos, nós queremos vingar o mal com o mal. Mas olha só, no reino, Davi disse: aquele que me perseguiu deixou familiares. E eu sei que eu não posso fazer isso, porque a história eu tenho que, como rei, matar todos os súditos, os trabalhadores, os mordomos. Eu tenho que extinguir toda a possessão passada, porque eles podem assumir o trono, reivindicar o trono. Mas Davi disse: será que tem alguém da casa de Saul para que eu possa abençoar? Sabe o que Deus estava ensinando para Ana no período da dificuldade? Ana, antes de eu te dar um filho, eu quero tratar o seu coração. Está vivendo na adversidade, não está, Ana? Está difícil, não está? Mas eu quero tratar o seu coração. Aleluia. Eu sei que tem pessoas aqui que estão vivendo um momento difícil na vida. Está vivendo um momento difícil na vida, mas o Senhor está dizendo nessa palavra: creia que um tempo diferente na sua vida vai chegar. Primeiro eu tenho que tratar o seu coração. Eu tenho que tratar o seu coração. Porque, irmão, a pior coisa que tem é subir no trono com mancha e resquício do passado. Porque você acha que quando Jesus chegou para Pedro, olha só, Pedro tinha andado 3 anos e meio com Jesus. 3 anos e meio Pedro estava andando com Jesus. E Jesus já havia dado a ordem: eu quero que vocês andem de 2 em 2, que vocês evangelizem, entrem nas casas, não leve bolsa, não leve nada, que vocês entrem, que vocês preguem, anunciem o evangelho, curem os enfermos, que vocês façam. Agora olha só, teve um dia que Jesus chega para Pedro e diz assim: quando tu te converteres, apacenta teus irmãos. Essa palavra mexe, irmão. Quando tu te converteres. Por quê? Porque o Senhor primeiro Ele trabalha em nós, para depois trabalhar por nós.
E o que a palavra de Deus está nos ensinando? Que todas as adversidades de Ana estavam sendo agravadas todos os dias. E a Bíblia diz que a sua perseguidora ainda embravecia pelas suas atitudes. Sabe o que Deus estava dizendo? Ana, eu quero trabalhar no seu coração. Em nome de Jesus, o Senhor está querendo encurtar o caminho na vida de muitas pessoas. O Senhor está querendo encurtar muitas coisas na minha vida. É por isso que essa palavra está vindo em direção. O Senhor está tratando aquilo que nos falta, não pelo lado de fora, mas pelo lado de dentro. O Senhor está tratando aqui pelo lado de dentro. O Senhor tem um reino para nós viver todos os dias. Reino fala de governo e domínio. O Senhor está colocando você dentro de um ambiente, primeiro, para você aprender coisas, para você governar bem. Por que Saul teve um mau reinado? Por que Saul reinou de forma má, sendo ele escolhido por Deus? Porque Saul não foi treinado como foi Davi. Davi, ele cresceu na rejeição. Ele aprendeu com a rejeição depois de ungido, para depois de subir no trono, ser aceito por Deus e por pessoas. Aleluia! Sabe o que Deus está nos ensinando? Passe pela adversidade, deixe a adversidade não apenas mudar aquilo que está pelo lado de fora, mas deixe a adversidade mudar aquilo que está aqui dentro. Aleluia! 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 Meu Deus do céu, para aquele relógio. Olha só, para não desistir do que falta, não se conforme com aquilo que as pessoas dizem a respeito daquilo que está faltando para você. Olha o que Eucana, o seu esposo, vai dizer no verso 8. Eucana diz assim: então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Primeira coisa, por que choras? Por que entristece? Por que você não come? E por que está mal o teu coração? Três coisas que acontece conosco quando estamos vivendo com aquilo que nos falta, batendo no coração: a lágrima nos olhos, a falta de apetite e aperto no coração. Não é infarte que nós estamos tendo, amém? Ai, que dor no coração. Não, isso aí é um aperto no coração que está sendo ocasionado por aquilo que falta. Você quer tanto que você quer ver na sua vida acontecer aquilo que Deus quer fazer. Só que enquanto Deus não trabalhar em nós, ainda vai nos faltar. Agora olha só, isso não é ponto final na nossa vida. Amém? Vocês já perceberam que existem muitas pessoas que são coveiros de pessoas vivas? Porque olha o que Eucana vai dizer, completando no verso 8. Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ele está dizendo assim: se conforme, Ana, eu tenho um amor tão grande por você que nem 10 filhos, que se você tiver, você vai amar tanto e vai sentir tanto amor e amada por alguém. Está dizendo assim: se conforme, se conforme. Como viver em tempos daquilo que nos falta? Não se conformar. Porque Deus não quer que nós venhamos se conformar com aquilo que nos falta. Nós precisamos tomar posições na nossa vida. Primeira posição que Ana toma na vida, verso 9 e verso 10. Ela se levantou e depois ela foi orar. Verso 10. Ela se levantou e depois ela foi orar. Sabe o que nós temos que aprender, irmãos, com situações na nossa vida que nós vemos que falta muita coisa? Nós não podemos nos conformar, ainda que as pessoas digam: se conforme, aceite. Amém? Aceite. Quando Ana estava passando por isso, esse processo de Ana na sua vida estava gerando nela uma amargura de alma. Porque quando se tarda a promessa e aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida, Salomão vai dizer que nós vivemos em amargura. Sempre que você vê uma mulher falando: ai, eu não gosto disso, 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 tem alguma amargura no coração. Meu Deus.
Quando nós rejeitamos aquilo que nós temos, muitas vezes é tratado como amargura por aquilo que nos falta. Uma vez uma mulher que teve um problema no ventre, ela não podia gerar filhos porque teve que arrancar todo o útero devido a uma doença. Ela ficou tão amargurada com esse negócio de filho, que ela pegou um trauma. Ela não gostava de nenhuma criança do seu lado. Uma criança chorava. Ai, quanto choro. Uma criança corria. Ai, como corre. Um filho dá um problema. Ai, só dá problema. Ainda bem que eu não posso. Ainda bem que eu não posso. A amargura foi tão tamanha, que virou um trauma na sua vida, que ela precisou passar por um processo de cura. Mas não cura por aquilo que ela perdeu, cura por aquilo que a enfermidade lhe deixou. Então nós precisamos olhar para aquilo que nos falta e não deixar virar em nós um trauma terrível, de forma a nunca mais nós sentirmos o prazer de ter aquilo que nos falta. Por isso que as pessoas podem vir e chegar para você e dizer assim: se conforme não. Se conforme não. Está te faltando alguma coisa? Não se conforme. Não se conforme, porque Deus é o Deus que cumpre também o desejo do coração de seus filhos. Amém? Amados, em nome de Jesus, entenda: se alguém dizer para você se conforma não. Eu creio ainda que eu vou ver os bens do Senhor na terra dos viventes. O salmista Davi, ele diz: por isso falei, pereceria sem dúvida, se eu não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Aleluia! Você vai ver os bens do Senhor na terra dos viventes, sim, em nome de Jesus. Não deixe virar uma amargura aquilo que te falta. Não deixe, lute contra. Eu não sei o que te falta, mas você vai dizer assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei o que te falta, mas você vai ouvir assim: nós estamos comendo o melhor dessa terra. Eu não sei o que te falta, amém, irmãos? Eu não sei o que te falta, mas eu creio que a sua vida não é só isso. Eu creio que Deus tem algo a mais, porque o reino precisa de algo a mais. O reino do Senhor está clamando por algo a mais. O reino do Senhor está clamando por pessoas que tenham dons espirituais, que tenham bens financeiros, que tenham pessoas sadias, que tenham pessoas curadas, que tenham pessoas libertas, que tenham famílias tratadas. Porque aí fora precisam de referência, e Deus quer levantar você. Aquilo que te falta não é ponto final, aquilo que te falta é apenas um caminho da revelação de Deus na sua vida e para aqueles que te rodeiam. Aleluia! Aquilo que te falta tem que ser uma motivação diária para você acordar de manhã e dizer assim: eu estou vivo e eu vou ver hoje os bens do Senhor na terra dos viventes. Aleluia, amém? Ana nos ensina, irmãos, que a minha amargura não pode haver conformidade a um comodismo. Amém? Não aceite isso na sua vida. Primeira coisa, se levantou. Essa palavra se levantar não é apenas estar sentado numa cadeira e se colocar de pé, não é isso. Ela se levantou, tomou uma posição. Como que eu devo encarar aquilo que me falta? Tomando uma posição. Amém? Não se conforme, nós não podemos nos conformar com aquilo que nos falta. Se tem algo que tem que consumir em nós, irmão, diariamente, é não se conformar, é se levantar, tomar uma posição daquilo que me falta. Eu não sei o que me falta, mas eu vou em direção àquilo que me falta, porque o Senhor é comigo. Amém, amados? A primeira coisa, Ana se levantou. Eu acho lindo isso, quando Deus veio para Ezequiel não estava sentado, mas Deus falou assim: põe-te em pé, porque agora eu quero falar contigo. Eu gosto dessa palavra, irmão. Ou seja, tome uma posição. Tome uma posição. Está decidido? Vamos caminhar. Primeira coisa,
levantar-se. Segunda coisa, orar. Você já ouviu aqui nessa noite? Como Deus pode nos amar tanto assim, irmão, sabendo que nós erraríamos e mesmo assim falaríamos com Ele? Você sabia que a oração não é você falar com Deus, é você estar em Deus? É nós estarmos no Senhor a oração. Porque nenhuma palavra dos nossos lábios tem um significado para Deus, a não ser mostrar dependência, não de lábios, mas de coração. E é aqui que o Senhor vê. Amém, amados? É aqui que o Senhor vê o nosso coração. E o Senhor esquadrinha o nosso coração quando nós estamos na dependência dEle. E eu sei que tem muitas pessoas aqui que estão na dependência de Deus. E Deus está dizendo assim: eu tenho me agradado de ti, continua na minha dependência. Tu verás com os teus olhos aquilo que eu prometi a você, diz o Senhor nessa noite. Você vai ver com os teus olhos o que o Senhor prometeu para você. Continue na simplicidade, servindo ao Senhor, com singeleza de coração, porque mais cedo ou mais tarde vai haver a providência do céu para a sua vida. Aleluia. Meu Deus, não dá mais tempo, mas olha só, outra coisa, para que nós não venhamos desistir daquilo que nos falta, ouse acreditar que o seu milagre é possível. Verso 17. Eli respondeu a Ana depois da oração. Depois que ele tenha como embriagada, ele vai dar uma resposta. E a resposta é: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Aqui está um segredo, irmão. Eli era um sacerdote. Eli era um sacerdote. Naquele momento em que Ana estava chorando, Eli zomba de Ana. E Ana diz: eu continuo sendo tua serva devido à sua autoridade sobre mim. Porque a atitude de Ana é com reverência a Eli, mesmo ele estando errado, de reverência e respeito à unção de Eli e à posição de Eli. Agora olha só que interessante, quando Eli dá uma resposta para Ana, ele usa as palavras que não veio dele, porque ele diz assim: vá em paz, e o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Olha só, vá em paz, ou seja, ele não tinha paz para dar para Ana, mas o Deus de Israel tinha paz para dar para Ana. Quando ele disse o Deus de Israel, quem foi Israel? Israel foi um homem que teve uma vida mudada devido à sua prática e conduta. Ele era Jacó, e Deus transforma em Israel pela obediência do caminhar de Jacó. Por 21 anos, Jacó sai daquele território de Luz, que ele unge aquele lugar como Betel, e vai para a casa de seu tio. Depois de 21 anos, ele volta com a mesma fé, no mesmo lugar. E quando ele vai passar o Val de Jaboque, o anjo encontra com ele, diz assim: a partir de hoje você não será mais Jacó, será Israel, porque você lutou com homens e com Deus e prevaleceu. Agora olha só, quando Eli lança essa palavra profética sobre Ana, o Deus de Israel, ele conceda aquilo que ele pediu. Ele está dizendo assim: o que Deus fez para Jacó, transformando em Israel, e honrou Israel na terra, a bênção de Israel, que esse Deus tem para te dar, possa tocar a sua vida. Sabe qual o problema nos dias de hoje? É que o sacerdote, o homem de Deus, prega, e as pessoas falam assim: é o pastor, é o irmão que eu conheço. Sai murmurando, reclamando. Esquece que o Deus de Israel está ministrando sobre as nossas vidas. Aleluia! É o Deus de Israel. Olha só que interessante, pega essa revelação em nome de Jesus. Ele diz: vá em paz, que o Deus que mudou Jacó para Israel conceda para ti aquilo que você pediu nessa noite. Aleluia! Agora olha só que interessante, para você não desistir daquilo que te falta, estou adiantando, para você não desistir daquilo que te falta,
Então nós temos que mudar o semblante e adorar ao Senhor antes do milagre. Isso é fé. Pega a revelação em nome de Jesus. Quantas pessoas, Deus quer realizar algo na sua vida, Deus quer ter um propósito na sua vida, continua caminhando. Não está vendo, não está conseguindo enxergar, continua caminhando. Deus está trabalhando, Deus está fazendo, Deus está contigo, Deus fez na sua vida, Deus te salvou. Olha só, Deus quer revelar a grandeza dele na sua vida, Deus quer transformar pessoas através de você. Aí você fala assim: será? Ei, irmão, eu fui orar uma vez. E eu estava lá orando, e a mulher, pastor do céu, foi falando, irmão, foi falando. Aí ela me disse assim: pastor, o senhor pode orar, pastor? Ora para mim, pastor. Vamos orar, com fé, irmão. Eu orei com tanta fé, que eu abençoei tanto aquela casa, que acho que faltou bênção para mim. De tanto que eu abençoei, pastor Marcos, de tanto que eu abençoei. Quando eu falei: mandar um pouco dessa bênção, devolva para mim. Acabei de orar, glória a Deus, aleluia, maravilha, Jesus, glória a Deus. A mulher está com os olhos regalados assim em mim, assim, ó. Ela falou assim: amém, irmã, amém. Amém, pastor. O que Deus falou, pastor? O que Deus falou para o senhor, pastor? Eu falei: oh, meu Deus do céu. Sabe por que nós perdemos grandes bênçãos? Porque muitas vezes nós ficamos presos à palavra de homens, sendo que a palavra de Deus sempre vai me dizer: continua caminhando, mesmo que você não saiba, não sabe o que está acontecendo, você não consegue discernir o que está acontecendo, continue caminhando, servindo, orando, buscando, continue ainda ouvindo a voz de Deus, porque mais cedo ou mais tarde Deus te honrará na terra. Aleluia! Olha só, aquele homem deu uma palavra para Ana. Pega a revelação. Deus deu uma palavra para Ana através de Eli: que Deus lhe dê paz e conceda o que pediu você na sua oração. Naquele momento, olha só o texto, vai dizer para nós no verso 18 e no verso 19. Diz assim: e disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Ou seja, assim como o Senhor profetizou a mim, eu creio e recebo essa palavra do Senhor. Aí a Bíblia diz assim: assim a mulher se foi o seu caminho e comeu. O que ela não fazia? Primeira coisa, você tem que voltar a fazer aquilo que você deixou de fazer. Ela não comia. A primeira coisa que ela fez, ao ouvir a palavra de resposta de Deus pelo homem de Deus, ela voltou a fazer aquilo que estava fazendo. Aleluia! Voltou a comer. Aí depois assim: e o seu semblante já não era triste. Aleluia! Aleluia. Irmão, por que Jesus ele vai dizer assim, ó: deixar vir a minhas criancinhas, porque dos tais é o reino dos céus? Por que Jesus disse isso? Apenas porque era criança? Não, Jesus estava mostrando a simplicidade de uma criança. Pega isso, olha só. Se você prometer para um adulto: olha, eu vou fazer na sua vida, o adulto vai guardar para si. Mas você já viu prometer para criança, irmão? Já viu prometer para criança? Ó, pode deixar, eu vou fazer para você, o pai vai fazer para você, pode deixar. Ele sai na escola, irmão, e já vai falando: meu pai falou que vai dar, meu pai falou que vai dar, meu pai falou que vai dar. Ó, tá lá chorando. Aí o pai fala assim: calma, o pai vai dar para você, o pai vai receber, o pai vai dar para você. Amém? Amém. O que ele sai? Falando para todo mundo que o pai vai dar. Enxuga as lágrimas e na hora o pai vai dar. Sabe o que eu quero dizer aqui nessa noite? Enxuga as suas lágrimas. Essa palavra é uma palavra profética na sua vida. Eu creio nisso. Como que você vai permanecer no meio da situação em que você está? Enxugue as suas lágrimas, tire a vestimenta de luto, de tristeza, e coloque um semblante de fé. Porque olha o que diz a Bíblia, e levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa em Ramá.
Sabe o que Deus está dizendo? Nunca deixe a adoração por aquilo que te falta. Nunca deixe de adorar ao Senhor no estilo de vida, por aquilo que te falta. Ministério de louvor, por favor. Os irmãos, coloquem de pé, eu quero ministrar algo na vida dos irmãos. Olha só. Ana, por muitos anos, Ana estava vivendo uma afronta, porque lhe faltava um filho, lhe faltava algo na vida. Faltava algo na vida de Ana e faltava algo do céu na terra. Sabe o que eu quero dizer aqui? O que Ana entregou para Deus, o que Ana fez para Deus, qual foi o voto e aliança que Ana fez para o Senhor? Aqui está um segredo para nós. Tudo aquilo que nós pedimos para nós, pode ser que muitas vezes nós não venhamos ver com os nossos olhos. Por quê? Porque Tiago diz assim: vocês pedem a Deus, mas vocês não recebem porque vocês pedem mal. Então olha só, ele mostra para nós um segredo. Se eu peço e não recebo, eu tenho que reformular a minha petição. Porque ele diz: aquilo que você está pedindo, não recebe porque pede mal, porque você vai gastar só com você, com os seus próprios deleites. Sabe que existe uma oração que Deus não responde? É aquela oração que só eu sou beneficiado. É aquela oração que só eu vou me beneficiar daquela resposta de Deus. Todos os anos, Ana ofertava no templo e dizia: eu quero um filho para mim. Esse ano foi diferente. Ela disse: esse filho eu não quero para mim, esse filho eu quero para o Senhor. Eu quero para o Senhor. Esse filho eu quero para o Senhor. Porque se o Senhor me der o filho, eu vou devolver para ti. E vai ser separado para o Senhor. Sabe o que Deus está dizendo para nós nessa noite? Como está a sua petição por aquilo que te falta? Apenas você será beneficiado. Se tiver pessoas beneficiadas pela resposta de Deus na sua vida, se prepare, porque haverá um tempo diferente na sua vida. Haverá um tempo diferente na sua vida. Se prepare. Se aquilo que você está orando ao Senhor vai beneficiar pessoas além de você, se prepare, porque Deus quer honrar a sua fé, porque Deus quer glorificar o nome dEle na sua vida. Aquilo que te falta, não falta só para você, falta para muitos que estão à sua volta, e você será provedor para muitos. Se você crê, pega essa revelação em nome de Jesus. Essa palavra rema. Deus quer prover não só para você, Deus quer prover para muitas pessoas à sua volta. Aquilo que Deus quer fazer na sua vida, muitas outras pessoas serão beneficiadas através daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Aleluia. Deus quer trazer na sua vida uma prosperidade, não é apenas financeira. Deus quer abençoar a sua vida em todas as áreas, porque haverá pessoas que serão beneficiadas daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Como eu devo me comportar com aquilo que me falta? Adorando ao Senhor em todos os aspectos da minha vida. Você acredita nisso? Acredita mesmo? Eu quero orar junto com você nessa noite. Nós vamos encerrar ofertando ao Senhor, amém? Você que trouxe a sua oferta, segure nas mãos. E eu quero orar com você. Eu quero que você traga à memória o que te falta. Eu quero que você traga à memória aquilo que te falta, aquilo que falta para você. Eu não sei o que está inquietando você. Eu não sei o que é. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Tem oração? É oração. Amém. Olha só, Deus, Ele quer suprir não só a sua necessidade, respondendo aquilo que te falta, e como você se comporta nesta sua necessidade, é a maneira que Deus vai se revelar a você. E eu quero dizer, tem pessoas que Deus vai colocar no trono,
Tem pessoas que Deus vai colocar para governo. Tem pessoas que Deus vai prosperar os caminhos. Tem pessoas que Deus vai abrir as janelas dos céus. Vai haver cura. Vai haver cura, vai haver libertação. Você acredita nisso? Você acredita que ainda este ano pessoas da sua família receberão libertação do Senhor, receberão cura do Senhor? Mas não se conforme, continue não se conformando, continue estando de pé, orando e buscando ao Senhor, que haverá manifestação de Deus a seu favor. Nós vamos orar nessa oração final para Maria Aparecida Rosalém, que está aguardando cirurgia da vesícula. Pediu para nós aqui estarmos orando, está na rede social, está participando conosco desse culto, amém? Eu não sei o que está por acontecer na sua vida, naquilo que te falta, mas se você entendeu o que Deus disse, se há um decreto do céu, também há uma resposta do céu a seu favor. Há uma resposta do céu a seu favor. Aleluia, amém? Você acredita nisso? Eu quero orar junto com você, com fé, acreditando que aquilo que te falta apenas está ensinando, moldando, colocando em nós uma nova expectativa e um estilo de vida diferente. Deus está nos moldando pelo lado de dentro, e eu quero que isso, em nome do Senhor Jesus, seja manifesto na minha vida e também na vida dos meus irmãos, e que para a glória do Senhor a resposta dele venha, e muitas pessoas entreguem os seus caminhos ao Senhor por aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, amém? Você acredita nisso? Que muitas pessoas se convertam ao Senhor através do seu testemunho, através daquilo que Deus fará na sua vida, por seu intermédio. Eu creio em nome do Senhor Jesus, que muitas pessoas serão alcançadas pelo Senhor, por aquilo que Ele vai realizar na minha, na sua, na nossa vida, em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, estenda suas mãos. Senhor, muito obrigado por essa noite, e nós aqui estamos para te adorar e te exaltar. A maior de todas as ofertas dessa noite não será o nosso dinheiro, não será a quantia em oferta, mas será a nossa vida diante do teu altar. Assim como Ana, Senhor, foi buscar a tua presença, foi buscar ao Senhor, invocar ao Senhor, e nem palavra saiu dos teus lábios, e o Senhor ouviu e respondeu através de um sacerdote que já estava cego, mas o Senhor usou os lábios dele para profetizar na vida de Ana, e ela creu, enxugou as lágrimas e adorou ao Senhor, e foi fazer aquilo que ela não fazia mais. Senhor, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor seja manifesta na vida do meu irmão e da minha irmã, para a glória do teu nome. Que haja prosperidade no celeiro, que haja prosperidade nesta casa, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. Enquanto nós encerramos aqui, você que trouxe a sua oferta, passe a ofertar, oferte ao Senhor, e seja feito conforme a sua fé, em nome de Jesus, amém? Você acredita nessa palavra profética? Em nome de Jesus, como se comportar quando nós estamos precisando de algo, aquilo está nos faltando, como nós devemos nos comportar, amém? Que Deus prospere os nossos caminhos e abençoe as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, que a bênção do Senhor seja manifesta sobre as nossas vidas, guarda, livra de todo mal, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo fique com a igreja, não só hoje, mas para todo sempre, amém, amém, amém. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, glória a Deus. Que Deus te abençoe, vá em paz, em nome do Senhor Jesus. Que o Deus de Israel cumpra os pedidos do